Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Graças a Deus por mais um dia. Poder ver as rolinhas. Elas ficam aqui expondo o musgo, se coçando. Poder ver os pássaros nas árvores. Poder enxergar as árvores. Poder respirar. Graças devemos dar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, sabe? Até as doenças, até aquilo que a gente acha que é ruim, vem para a nossa vida para nos ensinar muita coisa. Às vezes você tem um cargo tão importante, você é uma pessoa tão importante na sociedade e isso eleva o seu ego, você se enche, se sente a maior, se sente a eu sou, sabe? O único que é Deus. O único que poderia se exaltar, se vangloriar, eu sou, eu posso, eu faço, é Deus, ninguém mais. Você pode ser prefeito, primeira-dama, pode ser um governador, sabe? Pode ser um deputado, presidente, fazer leis, desfazer leis. Mas é tudo segundo a vontade de Deus. A partir do momento que Deus disser, acabou, acabou. As coisas acontecem assim, sem você esperar, sabe? Quando Mefibosete, ele ficou aleijado, ele era filho do rei. Ele era neto de Saul, né? Ele tinha um cargo muito importante, ele era um menino muito rico. Sabe esses meninos ricos, que tem tudo, que tem ama, que tem tudo por ele? O carro que leva e busca para onde quer, come o que quer, faz o que quer. Mefibosete era um menino assim, neto do rei Saul. Todo mundo olhava para ele com grandeza, porque ele era grande na sociedade. E de repente, no meio de uma guerra, ele sofreu um acidente. E agora ele era um homem coxo. Ele era um moço coxo. Não era mais grande, não era mais aquilo tudo que era antes, né? E para não morrer, a ama levou ele para Lodebar, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, de pobreza, de fome, de angústia, onde se reuniam as pessoas bastardas, as pessoas que a sociedade não valorizavam, que segundo a sociedade não valiam nada. Então foi assim, foi em fração de segundos. Ele era o neto do rei, né? O filho de Jonatas, e de repente ele era quem? Ninguém, apenas um sobrevivente, jogado em Lodebar, esperando pelos outros. Não conseguia mais caminhar, não tinha mais força no seu corpo para fazer o que fazia antes. E eu estava ali lavando louça, sabe, Deus falando comigo. Eu sempre, quando eu estou lavando a louça, olhando para fora, olhando os passarinhos, os bichinhos, e eu fico falando com Deus, fico observando a natureza e fico vendo o quanto Deus é bom, sabe? Até pouco tempo, uns 2 anos atrás, eu subi em árvore com facilidade, eu corria, me dava doida assim, eu falava, vou lavar essa varanda, eu jogava água, lavava a varanda, brincava naquele sabão de escorregar. Hoje eu não posso mais, sabe?
A fibromialgia, ela retira da gente o equilíbrio. Hoje eu tenho que lutar para ficar em pé. Eu tenho que tomar cuidado com o relevo. Aonde eu vou passar? Se não tem algo onde eu possa tropeçar e cair. E como aconteceu? Não sei. Eu amanheci assim. De repente, eu não era mais a mesma pessoa. Acho que foi como aconteceu com Mefibosete, né? O dele foi um acidente. Mas o meu não foi. O meu são problemas neurológicos, né? É completamente diferente, mas assim, eu quero dizer uma coisa rápida. Uma coisa que você não imagina, que você não pensa, tá tudo bem, e de repente você não consegue mais fazer as coisas que antes eram naturais você fazer. Sabe, você pegar uma vassoura e esfregar um lugar, lavar uma calçada, saltar alguns relevos. Hoje eu não posso mais fazer isso. Hoje eu tenho que mudar os meus hábitos. Tem muitas coisas que ficaram para trás e não podem mais seguir comigo. E tá tudo bem. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer sobre o orgulho, sobre a arrogância. Nós não devemos ser arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Não importa qual seja o cargo que você ocupa, sabe? Se você é um prefeito, um governador, um presidente, e ficam brigando, um querendo ser melhor que o outro, um falando mal do outro. Gente, nós somos nada. Somos nada. Somos apenas um sopro. Basta Deus fazer assim, ó, puxar seu sopro de vida novamente, que Ele soprou sobre nós, e já era, e acabou. Somos bonecos, bonecos de barro. Nós não passamos disso. Hoje estamos aqui conversando, andando, correndo, e de repente você não pode andar mais, e de repente você não pode correr mais, por conta de uma inflamação, por conta de uma doença que você nem entende direito como é, de onde veio, que te impede de ser quem você foi, de continuar sendo a pessoa que você sempre foi. Devemos nos dar as mãos uns aos outros, não importa se é rico, se é pobre, se tem, se não tem, essas coisas não importam. Porque quando a gente vai embora, quando a gente fica doente, nada disso importa, sabe? A gente vê tantos filhos de ricos, de milionários, fazendo tratamento, os melhores tratamentos, e mesmo assim morrendo, porque o dinheiro não compra a vida, o dinheiro não compra a saúde. Pode ajudar, né? Te ajuda a ter uma vida melhor, mas não pode endireitar o seu corpo. Quando Mefibosete foi levado para Lodebar, acredito eu que ele ainda tinha algum dinheiro, porque ele era neto do rei. Então assim, algumas moedas valorosas ele ainda devia ter, mas essas moedas não foram capazes de consertar os seus pés, suas pernas. E ele cresceu uma pessoa, um homem coxo, que se arrastava, que não podia mais andar. O dinheiro não podia fazer ele andar. O dinheiro não podia fazer ele sarar daquilo ali. O dinheiro não é tudo na vida. Precisamos dele, precisamos. Aqui na Terra, nós valemos o que temos, né? As pessoas nos julgam assim, nós valemos o que temos. Mas para Deus não. Para Deus nós valemos o quanto
nós o buscamos, o quanto nós estamos perto dele. Quando nós chegamos perto de Deus e pedimos a sua misericórdia, a sua ajuda, e falamos para o Senhor, Senhor, toma conta de mim. A Bíblia diz em tantos lugares, eis que estou contigo, eu te fortalecerei, eu estarei contigo sempre, eu nunca te deixarei, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou o teu Senhor. Mas nós, com a nossa fé tão pequena, a gente tem medo de tudo, né? A gente acha que... A gente não consegue acreditar que existe um Deus tão poderoso, tão grandioso, que vai perder tempo cuidando da gente, não é? Às vezes vem essa incerteza, essa dúvida no coração, e isso é falta de fé. Os discípulos disseram para Jesus assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que se cair no chão, ninguém mais o encontra, de tão pequeno que ele é. Acho que é a semente menor que existe. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que caindo no chão não se encontra mais, vocês dirão àqueles montes, lançam-te ao mar, e eles os obedecerão. Então, isso quer dizer que nós não temos fé, nós precisamos aprender a ter fé. E para aprender a ter fé, é ouvindo a palavra de Deus, é buscando conhecimento das coisas de Deus, é meditando na sua palavra, sabe? É buscando e meditando no Deus Todo-Poderoso que nos mantém aqui, mesmo sem Ele precisar de nós. Ele precisa de nós para quê? Nós é que precisamos dele. Então pense nisso. As doenças, elas aparecem de repente. Ah, mas o que aconteceu para você ficar assim? Nada, não aconteceu nada. Eu acordei e já estava assim. Eu acordei e o meu corpo já não respondia ao que eu queria fazer. Eu queria caminhar mais rápido e ficava tonta e não conseguia seguir. Eu ia dar um passo mais largo e não conseguia, porque eu via que o meu corpo não obedecia e eu ia cair. Então eu fui me adaptando a andar mais devagar, tomar mais cuidado, se apoiar nas coisas, sair com alguém, sabe? E isso acontece com todas as pessoas, não só com a fibromialgia, mas com todas as pessoas, sabe? Que nem quando eu quebrei meu pé, eu estava perfeita, eu estava correndo, brincando, correndo, e tinha folhas e eu não vi, que tinha um buraco por baixo. Pisei nas folhas e o meu pé torceu no buraco, o meu pé quebrou. Aí a minha vida mudou. Em fração de segundo, a minha vida mudou. Agora eu não andava mais. E fiquei com esse gesso no pé, sem poder me ajoelhar, sem poder fazer nada, porque o gesso era até em cima, sabe? Por conta do osso que quebrou, o gesso era até em cima. Então eu tentava, mas era impossível. As coisas, elas acontecem em fração de segundos, tanto as ruins como as boas. Por isso eu te falo, tenha fé em Deus, acredite nele, peça para ele o que você precisa, porque quando você menos esperar, o milagre do Senhor, do Deus Santo Todo-Poderoso, vai chegar até a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida portas abertas, sobre a nossa vida,
portas abertas, soluções para os nossos problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus grandioso, todo-poderoso, dono do ouro e da prata, possa nos alcançar e nos tirar de todo embaraço, de toda situação vergonhosa, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, para que possamos caminhar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, que possamos Te amar mais e mais cada dia, Te respeitar, Te honrar. Ainda existem homens e mulheres de Deus na terra. Ainda existem pessoas que Te amam verdadeiramente, Pai, que são realmente tementes a Deus. Por isso, Senhor, que o mundo ainda está de pé. Eu creio nisso. Eu creio firmemente nisso, que é por aqueles adoradores, aqueles que passam dias, noites orando, clamando, sabe, para que Deus mude, para que Deus abençoe a nossa nação, a nossa vida, o nosso povo. São por eles, são por nós que clamamos, são por nós que Deus ainda mantém o mundo de pé, porque as coisas que estão acontecendo, sabe, a prepotência, a arrogância das pessoas. Tem pessoas tão arrogantes que parece que são Deus, que colocam salto alto e saem como se fossem donos do mundo. Nós não somos donos nem mesmo do nosso corpo. Não somos donos de nada. Em fração de segundo, nós podemos ser apenas um cadáver. Agradeça a Deus se você está vivo. Agradeça a Deus se você pode respirar. Aprenda a dar valor e agradecer a Deus pelas coisas pequenas, pelos detalhes do teu dia, pelo pássaro que você pode ver, você pode observar, pelo verde das árvores. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Deus é contigo e te livrará do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus. Deus te dê uma semana maravilhosa, que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de milagres, cheia de proteção das mãos de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, eu creio.